Olá! Seja muito bem-vindo à nossa saga sobre a estrutura atômica. Neste vídeo, vou falar sobre as propriedades elétricas e magnéticas dos materiais. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, não deixe de assistir. Os links de cada episódio estão na descrição, logo ali embaixo. Como veremos, a maneira como os átomos se ligam afeta as propriedades elétricas dos materiais que eles formam. Por exemplo, em materiais mantidos juntos pela ligação metálica, os elétrons flutuam de forma instável entre os íons metálicos. Esses elétrons estarão livres para se mover se uma força elétrica for aplicada. Por exemplo, se um fio de cobre estiver conectado aos polos de uma bateria, os elétrons fluirão dentro do fio. Dessa forma, uma corrente elétrica flui e o cobre é considerado um condutor. O fluxo de elétrons dentro de um condutor não é tão simples, no entanto. Um elétron livre será acelerado por um tempo, mas então colidirá com um íon. No processo de colisão, parte da energia adquirida pelo elétron será transferida para o íon. Como resultado, o íon se moverá mais rapidamente e um observador notará o aumento da temperatura do fio. Essa conversão de energia elétrica do movimento dos elétrons em energia térmica é chamada de resistência elétrica. Em um material de alta resistência, o fio aquece rapidamente à medida que a corrente elétrica flui. Em um material de baixa resistência, como o fio de cobre, a maior parte da energia permanece com os elétrons em movimento, de modo que o material é bom em mover a energia elétrica de um ponto a outro. Sua excelente propriedade condutora, juntamente com seu custo relativamente baixo, é o motivo pelo qual o cobre é comumente usado na fiação elétrica. A situação exatamente oposta ocorre em materiais como plásticos e cerâmicas, nos quais os elétrons estão todos presos em ligações iônicas ou covalentes. Quando esses tipos de materiais são colocados entre os polos de uma bateria, nenhuma corrente flui, simplesmente não há elétrons livres para se mover. Esses materiais são chamados de isolantes. As propriedades magnéticas dos materiais também estão relacionadas ao comportamento dos elétrons nos átomos. Um elétron em órbita pode ser pensado como um loop em miniatura de corrente elétrica. De acordo com as leis do eletromagnetismo, esse loop criará um campo magnético. Cada elétron em órbita ao redor de um núcleo produz seu próprio campo magnético, e a soma desses campos, juntamente com os campos intrínsecos dos elétrons e do núcleo, determina o campo magnético do átomo. A menos que todos esses campos se cancelem, o átomo pode ser considerado um minúsculo ímã. Na maioria dos materiais, esses ímãs atômicos apontam em direções aleatórias, de modo que o próprio material não é magnético. Em alguns casos, por exemplo, quando ímãs atômicos orientados aleatoriamente são colocados em um forte campo magnético externo, eles se alinham, fortalecendo o campo externo no processo. Este fenômeno é conhecido como paramagnetismo. Em alguns metais, como o ferro, as forças interatômicas são tais que os ímãs atômicos se alinham em regiões com alguns milhares de átomos de diâmetro. Essas regiões são chamadas de domínios. No ferro normal, os domínios são orientados aleatoriamente, portanto o material não é magnético. Se o ferro for colocado em um campo magnético forte, no entanto, os domínios se alinharão e permanecerão alinhados mesmo depois que o campo externo for removido. Como resultado, o pedaço de ferro adquirirá um forte campo magnético. Este fenômeno é conhecido como ferromagnetismo. Os ímãs permanentes são feitos dessa maneira. Bem, isso é tudo por enquanto. No próximo episódio, vamos falar com mais detalhes sobre as forças nucleares. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos em breve.